Segunda-feira, 5 horas da manhã. Não fosse a visita de um ex-funcionário, hoje famoso em todo o país, a rotina teria sido mantida aqui na padaria do seu Pedro, em Bento Gonçalves, o Panifício Favareto. De 75 a 77, Renato Portaluppi, ponteiro do Grêmio, foi auxiliar de padeiro, sua primeira profissão. 6 anos depois, ele voltou à padaria para rever os amigos e relembrar os velhos tempos. Foram tempos difíceis, Renato? Um dos melhores da minha vida, eu acho, porque comecei bem cedo, com 13 anos praticamente a trabalhar aqui, e me criei. E foi aqui que eu aprendi muita coisa, deixei grandes amigos. Então é importante, eu acho que, como me criei quase aqui, voltar à cidade, rever os amigos, porque as amizades eu acho que não se compram, a gente se faz e não pode esquecê-las. Então sempre que eu venho a Bento Gonçalves, eu procuro rever os amigos nessa padaria. E você chegava cedo, assim, 5 horas, como hoje? Sempre cedo, acho que eu vim ajudar eles a fazer o pão, depois saía com outro companheiro, Gildo, para entregarmos esse mesmo pão. Então era muito bom, era um trabalho que eu gostava, porque apesar de eu ser apenas um guri naquela época, eu gostava de trabalhar e era uma diversão para mim. Eu fazia coisa, conhecia a cidade, porque eu estava em todos os cantos da cidade entregando o pão. Enfim, era um trabalho que me animava a levantar essa hora. Mostra as tuas habilidades na massa aí. Habilidades monstras. Sabe tudo, hein? E um pouquinho mais. E quanto você ganhava na época aqui como auxiliar de padeiro? Para te ver, na época de 76, 75, quando eu comecei, o salário, se não me engano, era 70 e pouco. Uma coisa assim. Eu sei que eu ganhava 45 cruzeiros. Então, para mim, naquela época, lá era muita coisa. O que importava mesmo era estar agindo, trabalhando. Não interessava tanto o dinheiro. Eu procurava, de todas as maneiras, ajudar minha família. Então, era um modo de eu trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar, às vezes, o pão para eles. Eu me sentia feliz em poder ajudar. Ô, seu Pedro, faz favor. Seu Pedro é o proprietário da padaria. Se o Renato tivesse ainda como padeiro hoje não seria mais auxiliar, né? Quanto estaria ganhando na padaria? Pagar uns 70 mil por mês. Pô, muito aquém do que ele ganha, mais de 1 milhão de cruzeiro. Muito mais. Ele chegava atrasado, como de vez em quando chega nos treinos do Grêmio, não? Sempre na hora certa. Ele falava só quando que o Grêmio ganhava. Agora, quando que o Inter ganhava, ele vinha torcendo. Quando garoto, que o Renato torcia pro Internacional. Sempre gostava. E aquela brincadeira que vocês faziam com ele? A gente até chegava a brigar às vezes por causa que ele era doente. Ele nem vinha trabalhar às vezes porque era doente do Inter. E qual é o próximo passo agora, Renato? Vou pegar a massa, pôr a massa na mecânica, pegar a massa, aqui a mecânica, aqui a massa, e indo pegando aos pouquinhos, por partes, botando no cilindro, e a partir desse momento aqui, a gente cilindra a massa. Tá. Esse é o trabalho certo, ó. Esse aqui é muito bom. Então era passatempos, enquanto que a gente trabalhava assim, conversava muito, principalmente eu e o Hélio. Espicha mais a massa, né? Exatamente, assim a massa espicha mais, e depois é só pegar a máquina do cilindro, depois de bem passado, e pôr lá na mesa. A partir daqui que se começa a fazer o pão. Agora a massa vai para modulador, onde se modula o pão, depois para o tabuleiro, espera o pão crescer um pouquinho e vai para o forno. É fácil ou não? É fácil, acho que, apesar de eu ter desaprendido um pouco, acho que a gente sempre guarda aquilo que faz na vida. Então é só chegar aqui, é simples, o pão passa pelo lado, vai para o tabuleiro com a farinha, depois põe num canto lá, o pão ferver um pouquinho, inchar, vai para o forno. Isso é aquele pão quentinho que todo mundo come e gosta. Agora que o pão passou na moduladora, foi modulado, eu pego os tabuleiros com os pão e vou pro forno. E depois é só esperar ele sair e comê-lo. E quanto tempo depois esse pão vai estar pronto? A 20 minutos depois, é o tempo suficiente para que o pão possa sair da maneira que está aqui, prontinho para se vender. Agora, eu não acredito que você tenha feito isso aí, embora tenha testemunhando. Eu sabia que você tinha habilidade também. Habilidade monstra, várias testemunhas e a câmera está aí para provar. Só assistir. Feito o pão, o Renato vai carregá-lo agora para o carro que vai distribuí-lo por toda a cidade e depois ele vai ao balcão ajudar os seus antigos colegas de serviço a atender o público. Eu acho que o público já está lá
alguns minutos esperando o pão, afinal a padaria está sempre cheia. E como eu tinha te falado anteriormente, o pessoal precisa tomar café para trabalhar. E tu sabe fazer o pacote, não? Claro que sei, eu sei tudo. Quando você resolveu deixar essa profissão de auxiliar de padeiro, você resolveu jogar futebol? Quando eu trabalhava aqui, eu brincava muito com todo mundo, por causa do jogo de futebol. Então, logo que saí daqui, eu sempre pensava em ser jogador. E nada me faria mudar. Então, depois que saí daqui, trabalhei mais um tempo numa firma de móveis, na Toda Esquina. Mas sempre que ia trabalhar, sempre com pouca vontade, porque o que eu queria mesmo, eu não estava fazendo, que era ser jogador de futebol. Então, eu trabalhando lá mesmo, procurava jogar futebol salão, futebol de campo pela firma. E chegou uma época que eu ganhei uma oportunidade no Juvenil Esportivo, e foi aí que eu gostei muito, e procurei praticar apenas o futebol. Então, jogando 4, 5 meses no Juvenil, depois do Juvenil Esportivo, e foi aí que eu gostei muito, e procurei praticar apenas o futebol. Então, jogando 4, 5 meses no Juvenil, depois passando a profissional. E no ano de 80, quando o Espinosa foi pro Grêmio, aí sim que veio a minha grande chance dele ter me levado pro Grêmio. Renato não gosta de dizer, mas ele já decidiu o que vai fazer depois que largar o futebol. Exato, está quase concreto. Que pensamos abrir uma padaria bem grande e pôr toda a família, como se diz, a trabalhar. Seria uma grande coisa, afinal estaríamos trabalhando em família e isso pouparia o salário de muitos empregados. Então é válido, dou exemplo, por exemplo, desde aqui os favaretos, você vê que todo mundo aqui está em casa, são irmãos, suas mulheres, então é uma vantagem, trabalho para eles apenas e posso guardar sempre um pouquinho mais durante o mês. É bom, é um modo de se trabalhar, de se ganhar dinheiro, se ganhar o pão de cada dia e se viver bem.